Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai iniciar sobre o assunto gestão de projetos. Então a aula de hoje é uma aula introdutória e nas próximas aulas a gente vai dar sequência sobre esse assunto. Então antes de começar a aula propriamente dita, eu só queria frisar aqui a importância da gestão de projetos para qualquer área da engenharia, tá? Então, qualquer engenharia que seja sua habilitação, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia naval, engenharia civil, qualquer uma que seja, em algum momento você vai precisar de conceitos de gestão de projetos, tá? Então, para a gente começar, né, a gente precisa entender o que seria um projeto. Então, quando a gente tem em mente o projeto, a gente tem em mente sempre algo que termina, tá? Então, essa é a primeira característica aqui que eu queria que fosse destacada para vocês. Então, a segunda parte é que os nossos recursos para trabalharmos com um projeto são recursos limitados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, eu não posso pensar em um projeto, iniciar um projeto e achar que o dinheiro é infinito, que as pessoas são infinitas e que eu tenho um prazo infinito para entregar esse projeto. Então, na definição aqui do PMBOK, o que a gente tem da definição de projetos é que seria um conjunto de atividades que têm um ponto inicial e um estado final definidos, perseguem uma meta definida e usam um conjunto de recursos. Então, como eu tinha falado anteriormente, a gente tem início e temos fim. Outra parte, segunda parte que eu queria falar para vocês é que persegue uma meta definida, ou seja, eu tenho que ter um objetivo. Qual que é o objetivo daquele projeto, né? E o terceiro, usa um conjunto de recursos. Então, a gente precisa entender que esses recursos não necessariamente são apenas recursos financeiros, tá? Mas que também os recursos financeiros eles também fazem parte, né? Mas a gente tem também recursos humanos, por exemplo, a gente tem também recursos de instalações da fábrica ou da indústria ou da empresa que a gente esteja executando esse projeto. Então eles usam um conjunto limitado de recursos, tá? Esses recursos eles não são abundantes, até porque se fossem abundantes a gente não precisaria entender conceitos de gestão de projetos, porque já que é tudo infinito, se a gente não tivesse prazo para entregar e todos os nossos recursos não tivessem limitações, a gente não precisaria gerir esses recursos. Então, a necessidade da gestão vem justamente pela limitação desses nossos recursos, tá? Aí, alguns exemplos de projeto. Temos a construção do túnel de Canal da Mancha. O projeto de uma aeronave é outro exemplo de projeto. Coisas mais simples também podem se encaixar como um projeto, como, por exemplo, um curso de uma semana de gerenciamento de projetos, a mudança de um local da fábrica. Então, a fábrica era situada numa cidade, vai para outra cidade, isso aí envolve um projeto e a gente precisa gerenciar isso aí para que ocorra da melhor forma possível. O projeto de uma máquina, para depois a máquina ser fabricada, né, propriamente dita, e a limpeza após um vazamento de um tanque de óleo. Então, isso aí são alguns dos exemplos que a gente tem que poderíamos aplicar os conceitos aí de gestão de projetos, tá? Quando a gente vai tratar de gestão de projetos, a gente precisa entender de ciclo de vida. O que seria isso? Todo projeto ele tem um ciclo de vida, tá? Nessa figura que está aí para vocês, esse ciclo de vida é um ciclo de vida genérico. Obviamente, dependendo da natureza do projeto, a gente tem alguns ciclos de vidas com fases, né, ou um pouco mais longas ou um pouco mais curtas. O custo e necessidade de pessoal ela pode aumentar ou diminuir aí, dependendo da natureza do projeto que a gente esteja trabalhando, mas a grosso modo esse é um ciclo de vida genérico, tá? Então temos 4 fases. A primeira fase a gente inicia o projeto e vejam ali no eixo da abscissa que eu tenho, no final da primeira fase, né, eu tenho o termo de abertura do projeto. Então, o que seria isso? A gente vai ver um pouco mais na frente, mas é quando eu formalizo a abertura desse projeto, tá? E aí vocês vejam que no eixo vertical a gente tem custo e necessidade pessoal, ele vai crescendo, né, até chegar ali na fase de encerramento. Então, na fase 1 é onde eu tenho ali um custo e necessidade pessoal bem menor em relação a outras fases, tá?
Na fase 2, a gente tem organização e preparação, a gente montar o projeto propriamente dito, tá? Ou seja, se a gente estava lá falando, né, peguei lá o exemplo vamos pegar o exemplo do slide anterior, que estava falando sobre o túnel do Canal da Mancha. A gente não chega e diz assim, vamos construir um túnel e pronto, e vai ser isso, e a gente pega esses materiais e pronto, está tudo resolvido. Não é assim que funciona. A gente tem que primeiro fazer um acordo, né, entre as partes, a empresa que vai fazer esse túnel, a empresa que está interessada na construção desse túnel. Daí, no fim dessa primeira fase, a gente tem o termo de abertura do projeto. Na segunda fase de organização e preparação, a gente vai começar a fazer o projeto propriamente dito, ou seja, quais materiais eu preciso, quantas pessoas eu preciso, de quanto que vai ser a perfuração, qual o tipo de solo, enfim, um conjunto de informações técnicas, de informações de pessoais, informações orçamentárias, a gente precisa englobar nessa fase 2 de organização e preparação. Quando a fase 2 ela termina, eu tenho o plano de gerenciamento de projetos, e aí eu começo a execução do projeto propriamente dito. Então, aquele túnel do exemplo que eu estava falando, né, do túnel do Canal da Mancha, na fase 3, o que a gente tem seria a construção do túnel propriamente dito, porque eu já tenho as informações necessárias que foram todas explicitadas na fase 2, tá? E aí, depois dessa execução do trabalho, né, depois da construção do túnel propriamente dito, a gente tem a fase 4 de encerramento de projeto. E aí, o que seria isso? Vejam que no final da fase 3 eu tenho o aceite das entregas, ou seja, a empresa que me contratou, né, vamos supor que eu seja a empresa que esteja executando esse túnel. A empresa que me contratou, ela deu ok com todas as entregas que eu fiz, então se está tudo ok, a gente vai para a fase 4, que é o encerramento do projeto. No caso, eu definir, verificar que, por exemplo, o que eu aprendi, o que pode servir de lição para outros projetos, o que deu errado que a gente pode não repetir esses erros, o que deu muito certo que a gente pode replicar em outros projetos, tá? Então, essa fase 4, ela contempla, no final dessa fase, a documentação e o arquivamento desse projeto. E aí, beleza, então vimos aí o que seria um projeto, vimos aí um ciclo de vida de um projeto genérico, né? E aí a gente vem por onde começar. Então, para a gente iniciar ou não um projeto, a gente tem que ter uma necessidade, tá? A gente não vai iniciar um projeto do nada, a gente precisa ter uma necessidade. E essa necessidade é traduzida no que a gente chama de business case. O que seria esse business case? O business case ele fornece informações, quais são as informações necessárias do ponto de vista do negócio para determinar se os resultados esperados do projeto justificam o investimento. Então, aqui eu preciso saber se esse projeto é realmente necessário, se esse projeto realmente vale a pena. Então, o business case ele vai me fornecer essas informações e, com base nessas informações, a equipe, a empresa, ela vai decidir se vai levar aquele projeto para frente ou não, tá? Então, alguns dos fatores, né, coloquei aqui fatores do business case que estão listados no PMBOK. O primeiro fator aí que eu coloquei foi a necessidade de natureza social. Então, pode ser que haja necessidade de iniciar um projeto devido a uma organização não governamental de um país em desenvolvimento autoriza um projeto a fornecer sistemas de água potável, esgoto e educação sanitária às comunidades vítimas de alto índice de cólera. Então, a gente vê uma necessidade aí de natureza social para iniciar um projeto. A foto que eu coloquei aí foi uma foto de um projeto da Gates Foundation, que é uma fundação gerida pelo Bill Gates e pela Melinda Gates, que aí eles têm um projeto, né, que deu certo, que era justamente de transformar fezes humanas em água potável. Então, eles pegaram um problema de natureza social e iniciaram um projeto a partir desse problema. Então, isso era um dos fatores do business case. O segundo fator do business case que pode ser considerado para a gente iniciar ou não um projeto seria o avanço tecnológico.
Então, um exemplo seria uma companhia automobilística autorizando um projeto para fabricar carros autônomos. Então, coloquei aí no carro da Tesla, que aí ela já começa a fazer estudos aí, a comercializar carros autônomos devido ao avanço tecnológico. Então, obviamente, empresas voltadas para a tecnologia, elas estão sempre criando novos projetos, criando novos produtos, e isso aí seria um dos business cases dela, tá? O terceiro fator de business case, a gente tem necessidade de negócio. Então, o que a gente vê nesse momento é, por exemplo, várias instituições, universidades, centros de pesquisa trabalhando numa vacina da Covid, por exemplo. E aí é uma necessidade de negócio, e talvez até encaixe também com um pouco de natureza social, mas coloquei aí como necessidade de negócio, que é a fabricação de uma nova vacina frente a uma pandemia. E aí a gente vai ter lá todo aquele ciclo de vida que vai estar fazendo com que esse projeto ele se inicie, tá? Outro fator seria solicitação de cliente. Então, imagina, por exemplo, que uma empresa, ela vai se instalar em uma determinada cidade. Só que aí no local que ela vai se instalar, no local lá que foi escolhido, essa empresa, ela viu que a energia elétrica, que tem ali não é suficiente para dar conta de todas as instalações dela. Então, por exemplo, um fator que iniciaria um projeto seria uma companhia de energia elétrica autoriza um projeto de construção de uma nova subestação para atender um novo parque industrial. Então, seria um exemplo aí de business case. Outro exemplo seria demanda de mercado. Então, o mercado pode estar exigindo alguma coisa aí e isso faz com que a empresa ela tenha que iniciar um novo projeto para atender essa demanda de mercado. O que eu coloquei aí, uma companhia automobilística autoriza a produção de carros elétricos em resposta à escassez de gasolina ou de combustíveis fósseis. Então, o que a gente vê hoje é que cada vez mais empresas automobilísticas elas estão se preocupando com essa questão de carros híbridos. E às vezes não necessariamente apenas a escassez de gasolina, mas também o aumento no preço do petróleo ou até a dependência que a gente tem do petróleo em alguns meios de transporte, tá? Outro ponto seria requisito legal, que aí fabricantes de produtos químicos autorizam um projeto para estabelecer diretrizes para o manuseio de um novo material tóxico. Então, imagina que, por exemplo, surgiu uma lei, surgiu um novo decreto, e aí a empresa ela tem que agora destinar o material que ela produzia de uma forma, agora ela vai ter que destinar de outra forma. E aí pode ser que devido a esse requisito legal, haja uma necessidade de criar um projeto para ter essa solução, ok? Aí, beleza. O que vimos até agora recapitulando, tá? Definição de projeto, vimos ciclo de vida, vimos business case, que são fatores que podem me levar a iniciar um projeto. E agora, o que vem em seguida? Então, o termo de abertura do projeto seria um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e fornece ao gerente a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto. Então, o termo de abertura seria, a grosso modo, uma parceria entre a organização executora e entre a organização solicitante, ou seja, quem vai fazer o projeto e quem está exigindo aquele projeto ali. E o termo de abertura do projeto, a gente vem com entradas, ferramentas e saídas. Gente, esse processo de entrada, ferramentas e saídas, todo o PMBOK, tá? Que aí é considerado a bíblia da gestão de projetos, de gerenciamento de projetos, ele está todo assim. Então, para esse termo de abertura, o que a gente tem? Documentos de negócio com business case, o que justifica a abertura desse projeto, o plano de gerenciamento de benefícios, acordos, fatores ambientais da empresa, ativos e processos organizacionais. Nas ferramentas e técnicas, a gente tem aí algumas das ferramentas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento do termo de abertura, que seria opinião especializada, coleta de dados, habilidades interpessoais e reuniões. E aí a saída, o meu output seria, obviamente, o termo de abertura de projeto e o meu registro de premissas, ou seja, o que pode ser esperado, o que eu devo esperar nesse projeto e o que eu não devo esperar nesse projeto, tá?
E aí, só destacar aqui, alguns dos fatores ambientais da empresa, eles podem influenciar no gerenciamento do escopo, ou seja, o que é englobado naquele projeto, tá? Então, por exemplo, alguns dos fatores ambientais podem ser cultura da organização, às vezes, dependendo da cultura da organização, ela pode admitir certas coisas e outras não. A infraestrutura, né, do local, eu tenho a administração do pessoal e as condições de mercado. Então, às vezes, dependendo de como esteja o mercado, a gente vai considerar isso aí e colocar isso aí no termo de abertura. A administração de pessoal eu também devo colocar para dizer, de repente, quais são as pessoas que vão trabalhar, quais os requisitos que essas pessoas têm para poder trabalhar nesse projeto. Então, a gente tem que considerar esses fatores ambientais da empresa aí, tá? E aí, beleza, vimos aí o que a gente precisa para ter esse termo de abertura, né? E podemos entender agora o que vem depois. Depois a gente vem com o escopo, tá, gente? Só que aí escopo é assunto para outra aula, que aí vai dizer o que tem que ter no projeto, o que não tem, mas é assunto isso aí para outra aula. E por hoje a gente fica com essa introdução da gestão de projetos, tá? Espero que vocês tenham gostado e é isso. Obrigada!